Ok, você acaba de descobrir que pode viver por 1000 anos. Parabéns. A notícia explode globalmente. Cientistas, em uma conferência histórica, anunciam que o código do envelhecimento celular foi decifrado. A senescência, o relógio biológico que nos define, pode ser parada. Sua expectativa de vida não dobrou. Ela saltou para 1 milênio. Sua primeira reação, e a do mundo inteiro, é a euforia. Praças se enchem, as bolsas de valores disparam. O inimigo mais antigo da humanidade, a morte por velhice, foi aparentemente derrotada. Você tem 1000 anos pela frente, 1000 anos para aprender, para viajar, para ver o futuro. Mas essa celebração duraria pouco. Logo, uma pergunta fria e inevitável surgiria na sua mente, e na de todos os 8 bilhões de humanos. Ei, espera aí, quem exatamente vai receber esse tratamento? A verdade inconveniente é que essa tecnologia revolucionária, inevitavelmente cara, não seria distribuída de graça no posto de saúde. E no momento em que você percebesse isso, o mundo mudaria para sempre. A festa global acabaria e o verdadeiro impacto da sua nova dádiva começaria a se desenrolar. E a resposta para essa pergunta definiria o novo século. A história das grandes inovações médicas, da penicilina às terapias genéticas, mostra um padrão claro. Os ricos e poderosos têm acesso primeiro. E quando o prêmio não é apenas saúde, mas tempo, séculos de vida extra, essa disparidade deixaria de ser apenas uma lacuna de riqueza para se tornar uma lacuna de longevidade. Como alertam bioeticistas, o maior risco ético da extensão radical da vida é a criação de desigualdades intransponíveis. Imagine uma nova estrutura de classes não baseada em dinheiro, mas na própria biologia. De um lado, uma elite de Matusaléns, quase imortais, que acumularia poder e riqueza não por décadas, mas por séculos. Do outro, a vasta maioria da população, os mortais, como você e eu, ainda presos ao ciclo de vida de 80 anos. O contrato social que une nossa civilização, baseado na ideia de que todos compartilhamos a mesma condição humana fundamental, a vulnerabilidade e a mortalidade, seria quebrado. Que empatia uma classe dominante que não teme mais a velhice teria por uma subclasse que ainda morre dela. Isso criaria um verdadeiro apartheid biológico. Os mortais poderiam ser vistos não apenas como pobres, mas como uma versão obsoleta da humanidade. A tensão social resultante seria inimaginável. Revoluções históricas foram travadas por pão ou por direitos políticos. Esta nova luta seria pelo próprio direito à vida, pelo direito ao tempo. A cura para a morte, longe de unir a humanidade, seria a ferramenta mais poderosa de divisão já criada. Ok, digamos que você conseguiu o tratamento, você está na elite dos Matusaléns. Agora você pode relaxar e aproveitar seus 1000 anos, certo? Errado. Porque agora você tem que lidar com o colapso de absolutamente tudo ao seu redor. A primeira vítima, a economia. Nosso sistema econômico inteiro é baseado numa ideia simples. As pessoas nascem, trabalham e morrem, abrindo espaço para a próxima geração. Mas o que acontece quando a geração no comando decide não sair mais? Nunca. Pense na sua carreira. Você quer ser promovido a gerente. Boa sorte. O gerente atual tem 450 anos e não planeja se aposentar até o ano 2800. O CEO é da primeira geração, um fundador de 900 anos que viu a queda da internet e a ascensão das colônias marcianas. Todas as posições de poder, todos os empregos decentes, toda a riqueza seriam controlados por uma gerontocracia imutável. Uma elite de velhos, literalmente, que acumula poder há séculos. Para você, o jovem de 150 anos, não haveria mobilidade social, não haveria herança, porque ninguém morre para deixar nada. Você nasceria num mundo estagnado, petrificado, onde sua única perspectiva de carreira seria um emprego básico, pelo resto da sua vida interminável. E essa estagnação profissional, esse teto de vidro geracional, seria o menor dos seus problemas. O verdadeiro pesadelo seria demográfico, a bomba relógio da superpopulação, explodindo na nossa cara. Pense comigo, as pessoas param de morrer de velhice, mas continuam nascendo, mesmo com um controle de natalidade brutal e global, o que por si só já seria uma tirania, como no filme Onde Está a Segunda?
a população mundial dispararia. Nosso planeta já está no limite. A ONU nos alerta que, mesmo no nosso ritmo atual, precisaremos de 60% a mais de alimentos até 2050 e 2/3 do mundo enfrentarão escassez de água. Agora, adicione bilhões de pessoas extras que deveriam ter morrido, mas não morreram. O resultado não é uma crise, é um apocalipse matemático. A competição por recursos básicos, água limpa, comida, 1 metro quadrado para morar, seria feroz e violenta. Guerras seriam travadas não por ideologia, mas por um copo d'água. Aquele cenário do filme Soylent Green ou No Mundo de 2020, com uma Nova York sufocada com 40 milhões de habitantes vivendo de bolachas sintéticas, deixaria de ser ficção científica para virar um documentário realista. O seu presente de 1000 anos viria com um custo terrível. Viver num mundo exaurido, faminto e desesperado, onde cada novo nascimento é uma tragédia e cada recurso é disputado até a morte. A economia não só estagnaria, ela implodiria numa catástrofe de escassez global. Ok, o mundo lá fora virou um caos de fome e falta de emprego. Mas e você, no seu cantinho imortal? Pelo menos sua mente vai evoluir. Você vai virar um sábio, certo? Prepare-se para o inferno psicológico número 1, o tédio. Um tédio existencial, profundo, esmagador. Pense comigo, nossa mente foi feita para uma vida de 80 anos. Nossas paixões, nossos propósitos de vida, nossos grandes projetos, tudo cabe nesse prazo. Agora, estique isso para 1000 anos. No ano 150, você já aprendeu todas as línguas, leu todos os livros, pulou de paraquedas, virou mestre de xadrez e aprendeu a tocar violino. E agora, faltam 850 anos. O filósofo Bernard Williams argumentou exatamente isso. Uma vida longa demais seria intolerável. Você esgotaria todos os seus desejos categóricos, né? As coisas que te fazem querer levantar da cama. Depois de ver tudo, fazer tudo e amar tudo, o que resta? Séculos de repetição. A vida perderia o sentido, a novidade. Você não seria um sábio, seria uma casca indiferente e fria, onde tudo parece a mesma coisa. E se o tédio não te pegasse, o peso da sua própria mente o faria. Seu cérebro não é um disco rígido infinito. Ele foi feito para guardar 80 anos de memórias, não 1000. O que acontece quando você tem 900 anos de lembranças? Primeiro, o luto. Pense em todas as pessoas que você ama, seus pais, seus amigos, seu cachorro. Numa vida normal, você os perde, sofre e segue em frente. Numa vida de 1000 anos, se eles forem mortais, ou se morrerem de acidente, o que se tornaria a única forma de morte, você veria todos eles partirem. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, sua vida seria uma procissão funerária interminável. Psicólogos chamam isso de grief overload, ou sobrecarga de luto. Quando você sofre tantas perdas que seu cérebro simplesmente não consegue mais processar, você se fecharia, pararia de criar laços profundos, porque cada novo amigo seria só mais um funeral no futuro. Sua imortalidade te condenaria a uma solidão emocional absoluta. Segundo, a memória. O que você comeu no café da manhã há 800 anos. A sua identidade, o você, é uma soma das suas memórias. Com 1000 anos, o você de 20 anos de idade seria um completo estranho para o você de 900. Sua mente seria um museu empoeirado e superlotado, cheio de fantasmas de quem você já foi. A identidade pessoal se fragmentaria. Viver 1000 anos não te tornaria mais sábio, te tornaria oco, exausto e terrivelmente sozinho. Se sua mente individual vira um poço de tédio e luto, o que acontece com a sociedade como um todo? Ela para, congela, petrifica. Pense em como o mundo muda. Novas gerações chegam com novas ideias, novos valores, nova música, nova arte. Elas desafiam os velhos, questionam o status quo e empurram o mundo para frente. O sociólogo Karl Mannheim chamou isso de renovação geracional. É o motor da história. Agora, desligue esse motor. Se os líderes políticos, os donos de empresas, os grandes artistas e os guardiões da cultura viverem por 1000 anos, o que acontece? Nada, absolutamente nada. A sociedade seria governada para sempre pelas mesmas pessoas, com as mesmas ideias que elas formaram lá em 2020. Imagine um líder de 800 anos tentando entender um problema que surgiu no século 29. Impossível, a inovação morreria, a arte viraria repetição. O progresso social seria sufocado por uma gerontocracia teimosa que se recusa a mudar ou a morrer. A sociedade viraria um fóssil vivo igual à barata.
E essa sociedade petrificada não pararia só na política ou na arte, ela invadiria sua casa. Pense na sua família. Nossas famílias são nucleares, feitas para durar algumas décadas. Agora, imagine 30 gerações vivas ao mesmo tempo. Como seria um Natal? Você com 100 anos, tendo que ouvir sermão do seu tataravô, que nasceu no século 22. Que laço você teria com ele? Nenhum. O conceito de herança morre. Os laços familiares viram uma teia caótica de obrigações milenares e ressentimentos acumulados. A família, como a gente conhece, deixaria de existir. E a justiça, o que significa prisão perpétua quando você pode viver 1000 anos? Uma sentença de 50 anos, hoje o fim da vida seria o equivalente a ficar de castigo na sua adolescência de 150 anos. Os sistemas legais e éticos entrariam em pane. Teríamos que criar punições de séculos, seria uma tortura inimaginável. Ou, na ironia final, a pena de morte, que a gente luta para abolir, voltaria com força total. Por quê? Porque seria a única punição séria e talvez a única solução prática para um sistema que não pode sustentar prisioneiros por 800 anos. Nossas leis, nossa moral, tudo feito para vidas curtas, simplesmente quebraria. Ok, sua sociedade virou um inferno feudal e sua mente um poço de tédio. Mas e a sua alma, sua fé? Prepare-se para a crise espiritual em escala global. Por milênios, a humanidade se consolou ou se apavorou com a ideia de vida após a morte. Quase toda religião no planeta é construída sobre a mesma base. Esta vida aqui é curta, é um teste, uma passagem. O que importa é o que vem depois. Seja o céu, o paraíso, a reencarnação, o nirvana, a morte não é o fim, é a transição. Agora, imagine que a ciência chega e diz: opa, achamos um jeito de pular a transição. Dá para ficar aqui mesmo por 1000 anos. O que acontece com a fé? Isso não seria visto como uma bênção, seria visto como uma heresia, uma arrogância humana tentando brincar de Deus, roubando o papel divino de decidir o fim da vida. Líderes religiosos do mundo todo provavelmente condenariam o tratamento. Seria visto como uma abominação, uma revolta contra a ordem natural e divina das coisas. A dádiva da ciência viraria o símbolo da decadência espiritual. E essa condenação religiosa não seria apenas uma nota de rodapé teológica. Ela criaria o maior cisma, a maior divisão cultural que a humanidade já enfrentou. De um lado, você teria os secularistas e transhumanistas, que veriam a cura como o próximo passo lógico da nossa evolução. Do outro, bilhões de fiéis vendo o tratamento como uma heresia, uma abominação que desafia a ordem divina. Pense no caos social, famílias se partindo ao meio, filhos imortais versus pais mortais, por escolha ou por fé. A decisão de tomar ou não o tratamento se tornaria a maior declaração política, moral e espiritual da sua existência. Você vai aceitar a dádiva da ciência ou a promessa da sua fé? Isso não seria um debate calmo, seria uma guerra cultural. Aqueles que abraçassem a longevidade seriam vistos como almas perdidas, hereges que trocaram a eternidade divina por mais alguns séculos de sofrimento na Terra. E aqueles que recusassem o tratamento por fé seriam vistos pelos Matusaléns como primitivos, suicidas ideológicos. E aí está a ironia filosófica final. A busca milenar da humanidade pela vida eterna, espiritual, entraria em colapso total no momento em que ela alcançasse a vida longa e científica. Você teria que escolher. A dádiva de 1000 anos viria com o fardo de uma crise de fé que poderia despedaçar o mundo. Até agora, vimos o caos que seria se a gente tropeçasse nessa cura amanhã. Um desastre total. Mas e se sempre fosse assim? E se a humanidade tivesse evoluído naturalmente para viver 1000 anos? Com certeza seria melhor, né? Ah, meu amigo, seria melhor? Ou seria só estranho, profundamente estranho e provavelmente parado no tempo? Vamos analisar. Uma espécie que evolui para viver tanto tempo não seria como nós. Só que com mais velas no bolo, seria um bicho biologicamente diferente. A evolução segue uma regra, a estratégia K. Quanto mais tempo você vive e mais seguro é o seu ambiente, mais devagar tudo acontece. Isso significa que sua infância e adolescência poderiam durar um século.
Imagine 100 anos de espinhas, mudança de voz e dramas adolescentes. Sua maturidade sexual talvez só batesse lá pelos 150, 200 anos. Você seria um bebê por um tempo que hoje consideramos uma vida inteira. E a reprodução seria um evento raríssimo. Por quê? Para evitar aquela bomba de superpopulação que acabaria com o planeta. Se você vive 1000 anos, você não pode ter 5 filhos, nem 3. Para a população ficar estável, um casal talvez tivesse, em média, 1 ou 2 filhos. Durante seus 1000 anos de vida, a taxa de natalidade seria baixíssima, quase zero. Sua biologia teria evoluído para se autorregular de forma brutal. A própria fertilidade seria um evento raro e precioso. E o seu corpo, seu cérebro, tudo seria diferente. Seu corpo seria uma máquina de reparo. Mecanismos de reparo de DNA incrivelmente eficientes, um sistema imunológico super robusto, tudo para combater a entropia e o desgaste por séculos. Seu cérebro teria que ser fundamentalmente diferente, adaptado para arquivar séculos de memórias sem enlouquecer ou fragmentar sua identidade, como aconteceria conosco. Basicamente, uma humanidade que evoluiu para viver 1000 anos não seria como nós. Seria uma espécie de ritmo glacial, lenta, paciente, conservadora. O problema da superpopulação que nos mataria seria resolvido pela própria biologia, que colocaria um freio de mão brutal na nossa capacidade de reprodução. Seria um mundo estável, mas seria um mundo terrivelmente lento. Ok, imaginamos essa humanidade alternativa que evoluiu lentamente. Biológica e demograficamente, eles estão estáveis. Mas como seria a sociedade deles? Seria uma utopia de sabedoria? Provavelmente não. Seria uma sociedade conservadora ao extremo. Pense no nosso mundo. O progresso, as revoluções, as mudanças culturais, tudo isso é movido pela troca rápida de gerações. Filhos rebeldes desafiando as ideias dos pais. Uma geração nova chegando com novas músicas, nova arte, nova tecnologia. Elas desafiam os velhos, questionam o status quo e empurram o mundo para frente. Agora, desligue esse motor. Se os líderes políticos, os donos de empresas, os grandes artistas e os guardiões da cultura viverem por 1000 anos, o que acontece? Nada, absolutamente nada. A sociedade seria governada para sempre pelas mesmas pessoas, com as mesmas ideias que elas formaram lá em 2020. Imagine um líder de 800 anos tentando entender um problema que surgiu no século 29. Impossível, a inovação morreria, a arte viraria repetição. O progresso social seria sufocado por uma gerontocracia teimosa que se recusa a mudar ou a morrer. A sociedade viraria um fóssil vivo, igual a barata. E a sua vida pessoal nessa sociedade glacial, totalmente irreconhecível. O conceito de família nuclear, de papai, mamãe, filhinhos, seria uma piada. Como você manteria um laço intenso com 30 gerações de parentes vivos? Provavelmente as estruturas seriam clãs gigantes, complexos, onde a criação de um filho, aquele evento raro que acontece a cada 200 anos, seria uma responsabilidade coletiva. O laço entre pais e filhos seria muito mais fraco, diluído na massa de tataravós. E a sua carreira, num mundo onde você tem 800 anos úteis de trabalho, você não teria uma carreira, teria 5, 6, 10. Talvez você passasse 100 anos como agricultor, depois estudasse por 50 anos, virasse engenheiro por mais 150. O burnout seria substituído por um tédio cíclico. A urgência que nos faz criar, inovar, correr contra o tempo, simplesmente não existiria. Por que ter pressa se você tem 700 anos pela frente? O eu, a individualidade, talvez nem fosse o conceito principal. Sua identidade seria definida pelo seu clã, pela sua função de longo prazo. Essa humanidade alternativa seria estável, sustentável, pacífica e profundamente estranha e estagnada. Uma civilização de tartarugas sábias e sem graça. Isso prova o ponto principal. O problema não é só conseguir 1000 anos, é ser a criatura certa para aguentar isso. E nós definitivamente não somos. Então chegamos ao fim da nossa jornada. E qual é o veredito? Viver 1000 anos seria horrível? Sim, seria um desastre absoluto. No cenário 1, a descoberta súbita, nossa civilização entraria em colapso, viraria um inferno feudal de superpopulação, fome, estagnação e guerra de classes biológica, uma tirania de Matusaléns governando um planeta exaurido. No cenário 2, a evolução natural, a gente escaparia do colapso, mas o resultado seria igualmente indesejável. Uma humanidade estranha,
lenta, estagnada, conservadora ao extremo, sem criatividade, sem urgência e biologicamente freada, com uma infância de 100 anos e filhos sendo um evento raro, uma sociedade de tartarugas sem graça. Ambos os caminhos levam a um destino horrível, e isso nos prova uma coisa, a conclusão mais irônica de todas. A nossa maior maldição é, na verdade, a nossa maior bênção. A mortalidade, o fato de que a gente morre é o que nos salva. Porque pense bem, por que você levanta da cama todo dia? Porque você se apaixona, cria projetos, tenta ser alguém melhor, ou simplesmente corre para realizar um sonho? Porque o tempo está acabando. A finitude é a consciência de que nossa vida é curta, é o que dá urgência e sentido a tudo, é o prazo final que nos força a criar, a amar, a lutar. A morte não é um defeito no nosso sistema, ela é o próprio sistema operacional, é o que nos torna humanos. Se você tivesse 1000 anos, por que fazer hoje o que pode ser feito daqui a 200 anos? A paixão viraria apatia, o amor viraria conveniência, a vida perderia o gosto. O filósofo Viktor Frankl falou sobre o vazio existencial que surge quando a gente perde o sentido da vida. Viver 1000 anos seria a receita perfeita para um vazio existencial em escala planetária. A busca milenar pela imortalidade de Gilgamesh aos bilionários do Vale do Silício é, no fim das contas, uma grande besteira, um equívoco fundamental. A resposta mais sábia para a morte não é tentar vencê-la, é abraçá-la. O verdadeiro elixir da vida não é viver para sempre, é viver plenamente no tempo ridículo e curto que a gente tem. Nossa mortalidade não é nossa maldição, é a nossa salvação. É o que nos impede de virar um bando de Matusaléns entediados num planeta superlotado. Pelo menos isso, né?